tudo bem? Olha, só fazer uma correção, esse vídeo é do ano passado, eu já tô com 21 anos na Globo, tá? Só que depois vão olhar, não, ela se enganou, eu vi as contas, não, é 21, mas 25 de carreira. E assim, tá aqui perto de jovens, né, é sempre bom, porque a gente se sente um pouco mais jovem, sabe? Assim, tem um clima, uma energia boa. E me fizeram também lembrar do meu início, porque a gente esquece, né? 25 anos de carreira, assim, a gente vai esquecendo de como foi o começo. Continua muito difícil, a carreira é difícil, né? Todas as carreiras são difíceis, tem etapas, mas o meu início, eu digo sempre assim, feliz da pessoa que descobre logo o que ela quer fazer da vida, sabe? Que ela vê, eu tenho um dom, eu tenho foco, eu vou fazer isso, porque eu sei que eu vou ser e tal. Não foi o meu caso. Eu não tinha noção do que eu queria fazer na minha vida. Eu acho que muita gente aqui deve passar ou ter passado por isso, né? Eu não tinha noção. Eu sabia do que eu gostava, do que eu não gostava, mas o que eu vou fazer da minha vida? Eu queria ser independente, eu queria poder comprar as coisas que eu queria comprar e não ter dar satisfação, sabe? Aqueles sonhos nossos, né? Tipo, eu quero comprar esse tênis. Me perguntaram ali, qual foi seu primeiro trabalho? Eu fui recepcionista, eu virei recepcionista de eventos, então fiz muito casamento, muito batizado, e com o meu primeiro dinheiro eu fui e comprei um tênis. E aí minha mãe dizia, mas guarda esse dinheiro, menina. Eu falei, não, eu quero ter esse tênis, porque é com o meu dinheiro que eu vou comprar. Aí me perguntam, você se arrependeu? Não, não me arrependi, comprei o tênis. Não tenho mais o tênis, mas me lembro que tive esse prazer. Depois comecei a juntar mesmo, vi que passou a vontade e precisava juntar. E aí eu fui descobrir o que eu queria fazer da minha vida quando eu fiz um teste vocacional. Alguém já fez teste vocacional aqui? Eu tive que fazer, porque eu dançava balé, eu gostava de dançar balé, eu achei que eu ia ser bailarina. Depois virei recepcionista, comecei a fazer coisas artesanais, eu levava muito jeito para fazer pulseira de miçanga, cintos, vendia em feira, eu já fiz muita coisa, tá? Vendi em loja, fui vendedora, não vendia nada, era péssima. Enfim, tive dificuldade em encontrar esse caminho. Eu vou falar rapidamente, que eu acho que vocês já passaram dessa etapa, mas assim, é interessante ouvir. Eu fiz o teste vocacional e ali saiu que eu tinha que ser jornalista. Eu não tenho nenhum jornalista na minha família, não tenho uma referência, né, assim, olhar e falar, eu quero ser igual a minha tia ou a minha prima, não tenho isso. Então eu falei, comunicação. Aí me lembro quando eu falei pro meu pai, eu falei, pai, vou fazer comunicação. Ele, para que serve isso? Você vai trabalhar onde? Eu falei, pai, eu quero escrever, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, eu sou curiosa, eu faço muita pergunta. Ele, isso é verdade, você faz muita pergunta, Aí eu falei, então, eu acho que posso me dar bem. Ele, não sei, minha filha, eu não conheço ninguém para te ajudar. Sabe como é que o pai já fica preocupado? Se você escolhesse ser advogado, eu tenho um amigo advogado, você podia trabalhar com ele, sabe essas coisas? Aí eu falei, não, pai, vamos nessa. E eu nunca quis trabalhar na televisão, nunca. Na faculdade, eu entrei, fiz faculdade de comunicação, e nunca, eu fiz faculdade para escrever em revista. Eu queria escrever assim, tipo Marie Claire, sabe? Eu queria ser jornalista da Marie Claire, de revistas femininas, sabe? Cláudia, essas revistas. Nunca escrevi revista. A vida foi levando para esse caminho. Como? Aí sim, fui procurar primeiros empregos. Eu queria logo trabalhar, eu queria estagiar. Mas vocês sabem que eu entrei na faculdade com 17, porque eu faço aniversário e fiz vestibular antes, né? O meu aniversário, eu pude entrar na faculdade com 17. E eu já queria trabalhar. Mas ninguém aceita estagiário com 17 anos, é difícil, né? Nenhum tinha prova de estágio para a minha idade. Aí quando eu fiz 18, já surgiram alguns. Eu falei, agora eu vou. Aí eu fiz muita prova para entrar em vários lugares. Não passei em muitas provas. Na minha época, e acho que ainda hoje é parecido, pelo menos para o sistema Globo, que assim, tem Rádio Globo, TV Globo, Jornal Globo, Editora Globo e Fundação Roberto Marinho. Então, eles abriam vagas para todos esses lugares e faziam prova no mesmo momento, para todo mundo, entendeu? Aí 2 entravam para cá, 2 para lá, 2 para lá. Era no Maracanãzinho a prova. Era muita gente. Eu cheguei a primeira vez e eu falei, meu Deus, eu não vou passar nunca nisso, são 1.500 pessoas aqui. Estou ferrada, mas eu fazia. Por quê? Porque ia aprendendo como é que era o esquema. Na primeira eu não passei, na segunda eu não passei, na terceira estava eu lá no Maracanãzinho, olhando e falei, agora eu já estou cascuda nessa prova aqui. Agora eu vou, agora vai rolar.
Aí fiz a prova, aí depois tinha... Aí passei dessa prova, fui para outra etapa. A prova era como se fosse um mini vestibular, mas nada assim. Era mais português, escreva uma redação, fale sobre você, responda perguntas gerais. E foi para a próxima. E chegamos à dinâmica de grupo. Alguém já fez dinâmica de grupo aqui? Pois é. Então, dinâmica de grupo é uma coisa muito esquisita, né? Você fica numa sala com um bando de gente que você nunca viu. E tem uma pessoa, uma mulher, um homem com uma prancheta que te faz umas perguntas bem estranhas. Primeiro, e na frente dos outros, né? Então, assim, isso me marcou muito. Eu passei por, acho que umas 20 dinâmicas de grupo na minha vida. Perdi a conta. Aí estava eu lá na dinâmica de grupo. A primeira dinâmica de grupo foi numa salinha pequena, sentada no chão, eu olhando para os outros candidatos, tipo, né, cara? Estou ferrado. Essa vaga é minha, me empoderando ali, e aí começou. Mas então vocês peguem essas revistas, recortem, dê uma tesoura em papel, peguem essas revistas, recortem, vocês têm 5 minutos para recortar figuras que lembrem a personalidade de vocês. Aí eu peguei, na disputa pelas revistas, né? Eu peguei 2 revistas, quando eu abro só tinha assim, hambúrguer, sabe, né? Era uma revista muito estranha. Aí tinha assim um avião, eu falei, que isso? Vou fazer, né? Aí eu comecei a recortar um monte de coisa e criei uma historinha ali meio maluca a meu respeito diante das figuras que eu tinha ali disponíveis para mim. Mas eu fui convincente, né? O negócio é ser convincente, entendeu? Eu colei o hambúrguer, o avião, colei não sei o quê e comecei a fazer uma história sobre mim meio louca. Mas o cara só queria saber se eu era convincente. Ele não estava interessado em saber da minha história. Você entende? Então essas dinâmicas são para isso. E quando você faz uma entrevista de emprego, também é isso. Eles querem saber se você é safa na hora de responder. E não o conteúdo da sua resposta, de certa forma. Claro, você vai responder uma coisa louca, não vai falar um palavrão ali no meio da entrevista. Né? Mas assim, eu percebi depois de um tempo que nessas dinâmicas eles querem conhecer o seu poder de reação. Então, numa dinâmica dessas de grupo, o cara me perguntou assim, verdade. Quando você vai ao banheiro, você, antes da descarga, olha o que você fez? E eu não fiquei constrangida. Eu falei, olho sempre. Imagina, tem que olhar. E ele na prancheta. Falei, eu acho que eu mandei bem. Ou, numa outra dinâmica, ele perguntou para mim assim, eu tinha perguntado um monte de coisa normal, né? E aí, você mora onde? Você faz o quê? Como é que é a sua trajetória? Por que você quer ser jornalista? Depois perguntou assim, e você morde? Falei, não passo fome. Não passo fome. Aí, a prancheta, eu falei, meu Deus do céu, agora eu me virei. Mas, então, se preparem sempre para perguntas esquisitas. Por que ele quer fazer isso? Porque ele quer ver a sua reação. E não a sua resposta, não importa o que você responder, importa se você se mantém ali firme, entendeu? E responde na hora, não faz tipo, não sei se eu olho meu cocô, sabe o que é? Não, vai. Se você fala com firmeza, isso conta muito. E eu aprendi isso depois de um tempo, tá? Não foi assim de cara, não. Eu sofri muito, passei muito constrangimento. Aí, entrei finalmente para ser estagiária da Rádio Globo. Eu nunca quis trabalhar na Rádio Globo CBN. Eu nunca quis trabalhar ali. Por quê? Porque meu pai, quando pegava a estrada ou qualquer momento com a gente, ele botava na CBN e eu queria ouvir música. Entendeu? Eu não queria ouvir a CBN. Então, quando eu falei pro meu pai assim, pai, eu vou estagiar na CBN, ele vibrou, ele falou, você vai na CBN? A minha rádio? Eu falei, essa rádio mesmo, essa rádio que você ouve. Não queria, eu queria escrever. Mas, enfim, foi o que o pessoal achou que eu levava jeito. E foi a melhor escola que eu podia ter, porque o rádio é um trabalho muito sozinho. Você não trabalha em equipe, você está na rua, por exemplo. Mariana, está tendo um tiroteio lá no Borel, vamos embora para o Borel, Tijuca. Chego lá, subo aquele morro, né, aquela íngreme pra caramba, sozinha, não vem ninguém comigo, não tem um cinegrafista ou um operador, entendeu? A gente está numa equipe com a polícia, né, subindo, aí você sobe e você entra no ar com o celular, sozinha. Você escreve seu texto, você entra no ar com o celular, você está ao vivo de qualquer lugar. É um trabalho solitário, mas assim, te obriga a aprender na marra.
Você fala assim, agora eu vou aprender, vou fazer uma reportagem aqui sozinho no alto desse morro, entendeu? No meio do tiroteio e dane-se, sabe? É muito independente, muito... Então, assim, o rádio é um aprendizado. E você fala de improviso, você tem que sair falando sem parar, né? Porque não tem imagem. Na televisão, quando eu fui trabalhar na televisão, eu tive muita dificuldade, porque você pensa assim, se eu fosse dar essa notícia aqui, que eu estou aqui no rádio, eu ia dizer assim, nesse momento eu estou aqui no auditório com, sei lá, quantas pessoas tem aqui? 300 pessoas. Nesse momento eu estou aqui num auditório com 300 pessoas, fica no Museu do Amanhã, aquele museu branco, sabe, escultura maravilhosa, aqui e tal. Eu ia descrever detalhes. Na televisão é assim, eu estou nesse auditório. Estão vendo quantas pessoas tem aqui. As pessoas não, né, quem está vendo a imagem não quer que você fique descrevendo, vai achar que você está tratando de idiota essa pessoa. Então eu tive que aprender a mudar o meu texto. E vou contar para vocês assim, conseguir o primeiro emprego, muita gente acha que é uma tarefa quase que impossível, né? Porque empregar jovens, não tem experiência, não vai, e eu acho que cada vez mais isso está afunilando, a gente fica desanimado. Eu imagino, na minha época eu já ficava um pouco desanimada, porque você chega numa redação de jornalismo, é uma redação sempre muito agitada, e as pessoas têm pouco tempo para te dar uma atenção, assim, um estagiário no jornalismo, né? Não sei em outros setores. Alguém quer ser jornalista aqui? Era o seu sonho de infância? Agora já passou. Olha só, ela mudou de jornalismo para engenharia. Realmente drasticamente, é uma mudança assim radical. Então, quando eu cheguei, imagina só, eu cheguei primeiro na redação da CBN, na Rádio Globo, ali na Glória, né? Eu, uma menina, cheguei lá, olhei em volta, falei, e aí, o que eu tenho que fazer? É o seguinte, escreve um boletim de trânsito aí. Escreve um boletim de trânsito. E aí eu escrevi um boletim de trânsito. Falei, mas como? Em que região? A região que tem trânsito. Quando não tem trânsito, você não bota. Se tem trânsito, se tem retenção, se está um trânsito lento, aí você escreve, ali está lento, ali está lento, ali está lento. Eu comecei a olhar aqui, é um painel da 7 Rio, assim, eu olhava assim, vermelho era lento. Almirante Barroso, lento, não sei o que. Só que eu fiz um samba maluco. Por quê? Porque eu botei regiões diversas. Eu fui botando ruas de vários pontos. É importante você botar em regiões, enfim. E ninguém me ajudou. Aí, quando eu terminei, entreguei para a repórter ler, porque eu ainda não entrava no ar, tinha acabado de chegar. Aí a repórter falou assim, tô sem tempo, entra você ali, vai, entra você. Eu falei, o quê? Falando, fala aí. Eu falei, eu vou entrar no ar. Eu sou estagiária. Ela, que estagiária na rala, minha querida, vai lá. Vai. Eu falei, tá bom, mas foi assim, eu com o meu texto, ia entrar na rádio que meu pai ouve. Falei, isso não vai dar certo, né? Mas fui, entendeu? A firmeza. Você tem que confiar em si. Confie em si. É difícil a gente convencer você a confiar em si, né? E tem as inseguranças, mas assim, acredita em mim, cara. Acredita. Vocês têm que confiar em si, porque se vocês não confiarem em si mesmos, vocês dificilmente vão avançar. Tem que ser, falando em língua clara, cara de pau, você entende? Seja, cara, assim, tem que entrar no ar, vou entrar no ar. Já falei lá do meu cocô, vou falar agora aqui. Entendeu? E fui lá, tem um microfone na redação, o meu texto de trânsito, e eu mandei ver. Falei, boa tarde, Antônio Carlos, o trânsito está lento agora na Almirante Barroso, ali no centro, também tem trânsito lento na ponte Rio-Niterói, na Praça do Pedágio. Isso sempre está, né? Porque o carro para dar um. Mas enfim, a gente insiste em dizer que está lento na Praça do Pedágio. Mas sempre está, né? Ali tem uma retenção. Importante também falar com vocês sobre entrevistas de emprego. Uma colega que avançou comigo até o final, que eram várias etapas para você conseguir esse emprego, né? Esse estágio. E ela mentiu, eu não vou falar o nome dela, ela nem é conhecida, mas assim, não é legal. Ela mentiu na entrevista de emprego, foi desmascarada e não conseguiu o emprego. Na última etapa. Isso, até hoje eu falo com ela já conseguiu outro emprego, ela trabalha em outros lugares, mas assim, isso me marcou muito. Porque ela chegou lá e falou
que ela falava inglês, francês e espanhol fluente. Não minta na entrevista de emprego. Seja verdadeiro para sempre. Isso vai dar errado. Vai dar errado. O que aconteceu? O que aconteceu? Ela se ferrou. Ela falou isso no currículo dela, o cara entrevistando ela numa última entrevista já na rádio, já lá dentro. Nós todos sentadinhos, entrou ela e ela sai com uma cara assim. Falei, mas já te reprovaram? E só iam falar amanhã quem é que ganhou as vagas? Eu já estou indo, depois a gente conversa. Porque a gente acabou ficando amiga, né? Tantas etapas juntas ali nas provas. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aconteceu que ela disse que ela falava espanhol fluente e um dos diretores da rádio é argentino. Chegou, já falando com ela, ei, como é seu posto? Como está? Lá, 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 lá. E ela, se ferrou. Se ferrou. Horrível. Não, a gente está rindo aqui, mas é um aperto, tá, gente? Faz isso não. Fala a verdade para sempre no currículo. Não inventa moda, entendeu? Não inventa moda de ficar botando, eu já, sei lá, falo línguas, eu falo fluentemente, eu já viajei para não sei para onde. Não mintam. Eles querem a verdade, vocês estão ali para aprender, sejam sinceros, sempre. Eu vou te dizer que uma vez eu quase disse que eu era vascaína numa entrevista de emprego. Mas assim, isso não é tão grave. Eu sou flamenguista, mas eu percebi que o entrevistador, a estante dele, ele estava na sala dele, ele estava me entrevistando para essa entrevista, e eu percebi na estante dele tinha uma bandeirinha do Vasco, e o relógio dele era uma caravela que ia fazendo assim. Eu falei, gente, ele é bem vascaíno, né? Aí ele falou, você gosta de futebol? Eu falei, sim. Eu falei, não me pergunta meu time, meu Deus, vou ser reprovado. Aí ele falou, eu sou vascaíno. Eu falei, legal. Legal, já mudei o assunto. Se ele perguntasse se eu era vascaína, talvez, queria tanto eu dissesse, também. Não tenho assim um time definido, eu gosto, simpatizo com o Vasco. Talvez, mas assim, isso eu acho que não seria tão grave, né? Agora, mentir sobre a sua formação, onde você estudou, onde você mora. Eu já vi gente mentindo de onde mora, no currículo. Isso não existe. Tem que dizer onde você mora, seja sincero, a verdade sempre. A verdade sempre na vida, né, gente? Mas, especialmente nesse momento que vocês estão vivendo, a verdade é crucial para uma relação que está se iniciando ali, né? Uma relação que você vai ser funcionário enfim, você vai ter um patrão ou vários patrões. No meu caso, são muitos chefes, eu tenho um chefe sem parar. O que mais que eu gostaria de contar para vocês? O início, em qualquer profissão, é de aprendizado, é de provação e é de desafio. E é muito bom ter desafio. Depois que eu fiquei na Rádio CBN, eu trabalhei lá como estagiária 1 ano e meio, 2, e aí fui contratada para ser repórter. Por que eu fui contratada? Porque eu tive a sorte de estar no Jardim Botânico, no bairro Jardim Botânico, andando para fazer uma matéria sobre venda de material escolar. Quando, de repente, no caminho, eu sozinha, a rádio é sozinha, eu vejo um ônibus parado na rua Jardim Botânico. Falei, tá rolando um assalto, o que tá rolando? Cheguei, me aproximei. Bati na janela, falei, tá fechando o cruzamento aí, o motorista. E o motorista fez assim, ó. Aí saiu o Sandro, era o ônibus 174. Vocês lembram dessa história, vocês não eram nascidos talvez, mas existiu essa história, tem documentário. Enfim, era o ônibus 174, eu fui a primeira a chegar lá. Porque eu vi um ônibus parar, não tinha polícia de ninguém, falei, vem cá, amigão, tá fechando aí o cruzamento aí, que tá rolando, o ônibus 174. E fiquei ali naquela cobertura durante 6 horas ao vivo, no celular, né? O rádio é celular. Entrando. Liguei pro meu chefe e falei, olha, tá rolando aqui um assalto no ônibus. Assalto em ônibus, coisa comum no Rio de Janeiro, infelizmente, né? Mas não era um assalto qualquer, tinha reféns. E aí ele falou, vai fazendo, vai entrando no ar, mas sem dar muita bola. E virou essa história. Então, assim, é importante, não só no jornalismo, mas na carreira que vocês escolheram, estão escolhendo ou vão vir a escolher, que vocês tenham curiosidade, né? Curiosidade. Aquilo ali foi uma curiosidade. Eu podia ter visto aquele ônibus parado e passado adiante, mas não tem nada com isso. Não,
eu queria, de repente, fazer um boletim de trânsito, informar que a rua estava, né, com dificuldade, a rua já era importante. E parei, e fiquei. E ali, aquela cobertura me rendeu a ida para a TV Globo, que eu não queria ir para a TV. Esse eu fiquei apavorada. Me chamaram para fazer um teste para a TV. E eu falei, olha, mãe, me chamaram para fazer um teste para a TV. Ela, não, minha filha, fica no rádio, TV não tem nada a ver com você. Eu falei, eu também acho. Mas aí eu fui fazer, por quê? Porque o salário era mais alto na TV, né, como repórter de TV, repórter de rádio ganhava um pouquinho menos. Falei, vamos fazer esse teste aí. Desafio, de novo aí o desafio e a curiosidade. Vou tentar, eu não vou perder meu emprego aqui, mas vou tentar no outro lado. Aí fui fazer o teste, aí mais uma vez teste. Eu chegava na Globo, olhava aquele negócio, Jornal Nacional, a Fátima Bernardes, eu dizia, caraca, Fátima Bernardes. Né? É um momento, assim, é um mundo que se abre, você olha, é assustador mesmo, assim, é impactante você olhar. E aí eu entrava, me lembro que eu entrava, eu até botava os braços assim para baixo, para não esbarrar em nada, né? Aí eu sentava na mesa e dizia, onde é que eu sento aqui no teste? Aí, senta aqui e tal. Hoje você vai sair com um repórter. Eu saía com um repórter para ver como ele fazia a reportagem na rua primeiro, e depois de ficar saindo, fazendo várias coisas com os repórteres, com as equipes, para entender o esquema, eles já me botavam para escrever umas reportagens, mas não ia entrar no ar, eu estava só fazendo um teste. E aí, eles falaram, Mariana, depois de um mês, né, eu trabalhando na rádio, ia de tarde para a TV Globo. Aí depois de um mês fazendo esse teste, eles falaram, Mariana, você começa amanhã essa nossa nova repórter aqui. Eu falei, eu vou entrar no ar? Ele falou, não vai, né? Aí eu falei, não, entendi, mas assim, ao vivo, de cara não, né? Não. Aqui a gente só bota o repórter novo para entrar ao vivo depois de um tempo, que ele já está habituado. Eu falei, velho, tudo bem. Porque na rádio eu entrava ao vivo o tempo todo, mas na TV é diferente, né? Você está aparecendo, dá medo. Então, me garantiram que era só depois de um tempo. No terceiro dia de trabalho, tô eu na porta do presídio de Bangu. Tudo bem, estava tudo ótimo, esperando, né? Tinha tido uma rebelião de manhã lá, e aí me mandaram de tarde só para ficar lá para acompanhar. Você não ia fazer nada, já tinha acabado a rebelião, só para acompanhar, se teria mais alguma coisa. E aí, de noite, eu lá, fiquei horas, a gente lá, fomos na birosca, comemos um negócio, voltamos, aquele plantão interminável lá em Bangu. Daqui a pouco, estava de noite já, bum, explode, bum, bomba lá dentro. Eu liguei para a Globo, gente, a rebelião voltou aqui. Mariana, então você vai entrar ao vivo aí pro Jornal da Globo? Eu falei, mas vocês falaram que eu não ia entrar ao vivo assim, tem 2 dias de casa. Não, você é só nova repórter, você já entrava ao vivo na rádio, não é diferente. Eu falei, é muito diferente. Então, porque não dá tempo de mandar um repórter aí para Bangu, você tem que entrar. Eu me lembro, passava maquiagem no pescoço, maquiagem na mão, passei maquiagem tudo, couro cabeludo, maquiado, tudo maquiado. Fiquei posicionado e o cinegrafista não me ajudou. Ele não foi meu amigo. Ele falou assim, você vai entrar ao vivo? Você? Eu falei, vou. Aí vem a firmeza, entendeu? Aí vem a firmeza que eu tô falando pra vocês, vocês têm que ter, tem que buscar dentro de vocês. Nessa hora eu falei assim, não gostei dessa palhaçada, esse cara falando isso pra mim. Falei, vou entrar ao vivo sim, qual é o problema? Posiciona a câmera aí, a gente vai entrar já. E aí? Aí ele falou, a TV Globo tá de mal a pior. Aí eu falei, tá não, meu querido, bota aí esse tripé aí e vambora. Esse é um dia marcante na vida de um repórter. Entrar ao vivo em rede nacional pela primeira vez. E você não pode pensar que você está entrando para milhões de pessoas. Você tem que conversar com a sua mãe, entendeu? Com a sua avó. Escolha alguém que você tenha muita intimidade e amor e saiba que você tem que olhar para a câmera, para a lente e pensar. Até hoje eu faço isso, tá? Quando eu faço Jornal Nacional, principalmente. Que eu, às vezes faço Jornal Nacional aos sábados, né? Faço plantão lá e eu sento naquela bancada. Aquela bancada tem um imã, né? Um negócio... Jornal Nacional. Meu Deus do céu. Ajuda, assim. Você senta. E olha para o lado, assim. Às vezes está o William Bonner. Você fala... Não é uma coisa fácil. Se olhar o William Bonner de perfil, né? Você só olha ele de frente. Eu tô vendo ele aqui, ó. Fala, oi, William Bonner. Vamos lá, né? Vamos. Você torce, você reza, você faz tudo, né? Tem todas as religiões juntas no mesmo momento.
Mas enfim, entrar ao vivo. E aí eu entrei ao vivo, era o Jornal da Globo, quem apresentava era o William Vac. E o William, na época, né, faz tempo, gente, e aí tô eu lá em pé, me lembro direitinho, calor, eu brilhando, né, porque tava quente Bangu, e eu passava pó de novo, pó, e tudo. Aí o cinegrafista falou, tá bom, é o seguinte, você vai entrar, eu vou começar com você, aí eu vou sair com a câmera lá pro presídio, aí eu volto pra você encerrar, ok? Eu falei, aí eu caminho com você? Ele falou, não caminha, você fica parada. Eu que vou mostrar lá. Eu nunca tinha feito, né? Então ele não teve paciência nenhuma comigo. Não foi nada bom, mas isso foi ótimo para mim. Porque me baixou ali essa autoestima que a gente tem que ter em momentos difíceis. As pessoas vão, de repente, não te dar um incentivo que você precisava naquele momento. Não esqueçam disso. Lembrem da força interior, da vontade, da capacidade e principalmente que o desafio está aí para ser vencido. Não que eu tenha vencido todos eles, não, tá? Às vezes deu errado. Às vezes deu errado. Mas é importante que você saia sabendo que você tentou fazer tudo por aquilo. Entendeu? Que mesmo que alguém falasse assim, como, né, você não leva jeito para televisão. Não, eu vou fazer agora também. Me chamaram para fazer um teste, eu vou fazer esse troço. Estou aí até hoje aí. Vocês viram, né? Então, por quê? Porque a gente tem que buscar dentro da gente. Quando a gente é jovem, como a gente é inseguro, né? A gente tem até hoje insegurança. Eu estou com 44 anos, eu tenho inseguranças. Não vê? Quando eu faço JN, já estou mais tranquila, já fiz muitos, mas assim, né? Até hoje eu sinto essa pressão. Então, eu acho que a principal mensagem que eu tenho para passar aqui para vocês é essa da busca pela noção de que todos vocês são capazes, que todos vocês têm preparo, que vocês têm que ter, tem uma palavra em inglês, eu gosto de ficar citando coisa em inglês, não acho metido, mas assim, tem uma palavra que eu gosto que é assim, que é guts. Vocês têm que ter uma coisa que vem de dentro mesmo, assim, olha, eu tenho força, eu vou à frente. Não é fácil a batalha em todas as profissões hoje em dia, não é fácil, mas vocês têm capacidade. E a outra é resiliência, persistência. Eu vejo hoje muitos jovens que entram, passam por essa prova de estágio para estagiar com a gente lá. Chegam lá, trabalham, veem que o esquema é pesado, né? O negócio não é mole. E aí falam, tô indo, não vou ficar. Cara, eu falo assim, mas você fez uma prova tão difícil, passou por tantas etapas, você está 2 meses aqui, não é o que eu quero. Difícil em 2 meses você saber que não é o que você quer, entende? É importante vocês terem a persistência, assim. Eu vejo muitos jovens desistindo e buscando outras coisas. É tudo muito rápido para vocês hoje em dia, né? A coisa tem que resolver. Eu tenho que me dar bem rápido. Eu quero. Não, cara. Olha, é importante ter essa persistência, mesmo que vocês estejam achando muito ruim. Deixa mais um pouquinho. De repente você encontra um outro caminho. Eu não fui encontrando muitos caminhos. Eu não queria trabalhar em rádio. Comecei trabalhando em rádio e adorei. Depois de um tempo. Comecei achando chato mesmo, mas depois eu adorei. E me chamaram para ir para a televisão, nunca quis trabalhar na televisão, estou lá na televisão até hoje, e assim vai. Então, além disso, além de falar sobre essa força interior e a persistência, eu acho que a gente pode também falar sobre a reação, as reações. Hoje as empresas estão muito mais abertas a reclamações, a posicionamentos, né? Mesmo que seja um estagiário. Na minha época, né? Em outras épocas, a gente tinha que engolir muitas coisas, né? E não tinha para quem recorrer. Hoje em dia, a gente tem mais liberdade e mais respeito dentro das redações, dos trabalhos, enfim, não importa onde vocês trabalhem. Então, isso é um ânimo que me dá para gerações futuras, né? De saber que a gente tem voz ativa dentro de um ambiente de trabalho. Isso é fundamental, né, gente? Porque no passado tantas coisas aconteceram de abusos, e vocês sabem bem, né? Porque só se fala nisso. Mas, então, isso também me anima muito para o mercado futuro de trabalho. Tá difícil para vocês conseguirem emprego? Como é que tá? Como é que vocês estão achando aí? Difícil, já fizeram muitas provas, muitos 15 pelo menos, tá tipo eu. Então, o que eu posso dizer é isso. Na minha época, olha isso, já faz tempo, eu também fiz muitas provas, levei muitos nãos,
perdi muitas vagas, mas uma hora vai. Uma hora vai. Acredite que uma hora vai e vai dar tudo certo. Eu vou contar mais uma história aqui. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Posso continuar falando? 2 minutinhos? 2 minutinhos. Agora, vamos ver. Deixa eu pensar aqui. Hã? Eu tô ao vivo? Ah, tá ao vivo. Aí baixou. Eu vou lembrar aqui. Olha só, isso é muito bom para encerrar feliz. Vou lembrar para vocês o seguinte. Me botaram, era o dia que abriu o Rock in Rio, tá? Era o dia que abriu o Rock in Rio, primeiro show. Só que o meu jornal é 11h45. O público nem tinha chegado. Era aquele ambiente que não é pequeno, né, gente? Vazio. E eu era apresentadora do jornal. Falaram assim, vamos botar a apresentadora para fazer ali a chamada do Rock in Rio lá, o jornal inteiro lá no Rock in Rio. Eu falei, show, porque eu adoro sair do estúdio, né? O estúdio é legal, mas assim, é bom sair às vezes, fazer uma coisa diferente. Aí tô eu lá no Rock in Rio, quando olho não tem ninguém. Falei, não tem nenhum artista assim, passando som pra gente fazer? Não. Falei, gente, eu tenho um jornal de 1 hora, o que eu vou fazer aqui nesse lugar? Eu já mostrei a roda gigante, a tirolesa, eu já mostrei um palco vazio, já mostrei outro palco vazio, não tem mais o que dizer, já falei quais são os artistas que vão se apresentar. Gente, 1 hora de jornal é muita coisa. E aí no final, eu andava do lado pro outro, pegava um carrinho, eu mostrava camarim, mostrava não sei o que, mas tudo vazio. Era só eu falando, uma coisa insuportável. E aí depois, no final, eu consegui invadir o palco mundo. Porque eu falei, cara, eu tô mostrando o palco de baixo, não tem ninguém, não tem nem segurança, eu vou entrar, não vou fazer nada. Aí eu subi naquela passarela do palco mundo, aí meu cinegrafista foi comigo. Eu falei, olha só, gente, vamos encerrar o jornal? Aí no ponto eles dão o tempo que você tem ainda para falar, né, para encerrar. Mariana, você tem 6 minutos. Eu falei, 6 minutos? Gente, é muita coisa, 6 minutos. Eu não tenho mais o que dizer, eu vou repetir tudo de novo. Né? Fiquei pensando, tô ferrada. Aí o que eu fiz? O que eu fiz no alto do palco mundo? Eu diria que isso até tá no YouTube, tá, gente? Eu abri o palco mundo, eu cantei. Eu cantei. E o que eu cantei? Eu falei assim, eu falei, meu cinegrafista fazia assim pra mim pra trás, não faz isso. Filmando e fazendo, não faz isso. Não faz isso. Eu cantei, porque não tinha mais o que fazer. E foi ótimo, foi um sucesso, você não tem noção. Aquilo me alçou para o The Voice, pra mim. Não, então, eu tava lá em pé, aí eu falei, bom, o RJ tá acabando, aí a mulher, 2 minutos ainda, tá acabando não, 2 minutos. Eu falei, o RJ tá acabando, vocês vêm aqui, né, o público tá pedindo pra eu cantar. Aí o cinegrafista vai pro público que não existe. Aí vocês viram. Se eles pediram, a cinegrafista. Se eles pediram, eu vou cantar. Boa tarde pra você, bom Rock in Rio e até amanhã às 11h45. Aí baixou esse caboclo do ao vivo, sabe? Se a vida começasse agora, tudo fosse nossa outra vez. Aí tava o Globocop. Globocop estava filmando, né? Acabou que eu cantei até pro Globocop, eu olhei pra cima. Cantei. Aí, quando acabou tudo, a letrinha subindo com eu cantando, tá? Isso tá até no meu Instagram, pode ver. É uma emoção pra mim quando eu vejo isso. Que eu falo assim, gente, não sei como eu tive coragem. Aí, sobe. Falei, pronto, telefone. Vê se algum chefe vai ligar. Ninguém ligou, daqui a pouco me liga o Luiz Roberto, o narrador, sabe o Luiz Roberto? Ele conseguiu meu telefone na época, ele nem tinha meu telefone, ele me ligou. Aí eu, telefone estranho, vou atender. Alô, Mariana, Luiz Roberto? Eu falei, oi Luiz Roberto. Ele, ficou um show isso aí? Ele, eu estou vibrando aqui, eu estou vibrando demais. Você, o que foi isso? Eu falei, Luiz Roberto, você acha que eu devo voltar para a redação? Hoje é sexta-feira. Você acha que eu volto? Que esse fim de semana eu não trabalho. Você acha que eu vou para a redação ainda ou eu vou direto para casa? Direto para casa. Segunda-feira já esqueceram. Enfim, gente, poderia conversar com vocês horas. Estou saindo daqui com 5 anos a menos, pelo menos com essa energia jovem. Estarei hoje no RJ2, lindíssima, mas jovem. Desejo todo sucesso para vocês. Não desistam, não desanimem, é difícil, mas, olha, tantas histórias árduas, né? A maioria delas. Então, vão em frente.
vão firmes, confiem em si mesmos, tá bom? Um beijo, obrigada, adorei estar aqui.